Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus irmãos, minhas irmãs? Dando prosseguimento hoje, né, na nossa sequência de vídeos, a qual me propus, trazendo uma resenha, trazendo comentários sobre o livro Os Pilares de Tubal-Caim. Hoje, eu vou me propor a analisar o capítulo 3 desse livro, tá? Lembrando que esse livro, ele é uma coletânea de artigos dos autores. E esse capítulo 3 se chama Torre dos Titãs. Ele vai falar da conexão entre mitos antigos, tradições esotéricas e relatos históricos sobre gigantes e civilizações perdidas. O texto vai abordar como a união entre seres celestiais e humanos, descrita, né, em textos como a Bíblia e o livro de Enoque, deu origem aos Nephilim, uma raça híbrida caracterizada por habilidades sobre-humanas e frequentemente descrita como gigantes. Esses seres, os Nephilim, influenciaram profundamente as culturas e mitologias de várias partes do mundo. Primeiro vai falar sobre os gigantes na história e mitos, que o termo gigante geralmente é interpretado de uma forma ampla, podendo se referir a seres fisicamente imensos ou a indivíduos de grande poder espiritual e mágico. Povos antigos, como os celtas, os egípcios, relatavam sobre raças semidivinas ou extraordinárias, como os seguidores de Ons e os Neteru. Os Nephilim, frequentemente associados às grandes obras ciclópicas da antiguidade, são citados como criadores de fortalezas e cidades majestosas, como Babel e a Atlântida. Nesse capítulo fala também sobre as civilizações perdidas. Então, a narrativa desse capítulo nos leva a tradições que mencionam civilizações remotas, como Atlântida, Hiperbórea, Shambhala. E essas culturas supostamente existiram antes do dilúvio e eram lar de gigantes e reis sábios. As descrições de Platão sobre a grandiosidade da Atlântida, bem como relatos árabes sobre Ubar, a cidade engolida pelo deserto, destacam-se como exemplo de cidades titânicas destruídas por desastres naturais ou pela intervenção divina. Nesse texto também, ele vai comentar, ele vai trazer alguma exegese sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel é vista como um símbolo central nesse terceiro capítulo, que foi a Torre de Babel, de acordo com a narrativa, é construída por Nimrod, um descendente dos Nephilim, sendo que a Torre de Babel simbolizaria a aspiração humana de transcender o divino, um esforço visto tanto como desafio, como busca espiritual. A torre é representada como um eixo cósmico que conecta os mundos celestes, terrestres e subterrâneos. Essa construção da torre ressoa em outras tradições, como os zigurates babilônicos, interpretados como representações do cosmos. Também nesse terceiro capítulo vai falar sobre, nesse caso, a ligação da Torre de Babel com a tradição esotérica e a maçonaria. A tradição esotérica, ela atribui a Nimrod a fundação da maçonaria. Ele teria sido o primeiro grão-mestre que transmitiu conhecimentos secretos durante a construção da Torre de Babel. A conexão com a maçonaria se estende ao simbolismo da tradição noaquita, que celebra a destruição da torre e preserva rituais inspirados pela sabedoria arcana. Falando sobre a tradição noaquita, para contextualizar melhor, né? Na história bíblica, a construção da Torre de Babel, que está em Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9, é interpretada como um ato de arrogância humana.
Os homens, buscando alcançar o céu, desafiam os desígnios divinos, o que resulta na confusão das línguas e na dispersão das pessoas por toda a terra. O rito noaquita, na maçonaria, por outro lado, destaca Noé como exemplo de obediência aos princípios divinos, enquanto classifica os construtores da Torre de Babel como representando insubordinação e a busca pelo poder sem respeito pela ordem divina, enquanto Noé simboliza a humildade, a fé e o alinhamento com os valores universais. Muito tem sido falado a questão dessa interpretação sobre a construção da Torre de Babel, né? Vista como essa, tanto dentro da tradição noaquita, que entende a construção da Torre de Babel como uma afronta a Deus, ou também é visto, depois é interpretado por historiadores, que não foi esse o motivo da construção da Torre de Babel, mas sim uma torre para que esses, que Deus, né, os deuses descessem pela torre para trazer o conhecimento para a humanidade, assim como é interpretado os igurates. Esse capítulo também ele vai falar sobre o dilúvio e perda do conhecimento, sendo que o texto desse capítulo ele entrelaça o mito do dilúvio, encontrado em diversas culturas, com a ideia de uma destruição divina que eliminou civilizações antigas. Os Nephilim, suas cidades e conhecimentos mágicos teriam perecido, mas fragmentos dessa sabedoria foram supostamente preservadas por linhagens pós-diluvianas. Em suma, esse texto ele explora um panorama abrangente de mitologias e tradições esotéricas em torno de símbolos como o dilúvio, os gigantes, titãs e figuras mitológicas de diversas culturas, entrelaçando narrativas religiosas, simbólicas e filosóficas. Fala também nesse capítulo sobre o paralelo, a questão da construção da Arca de Noé e a maçonaria. A narrativa inicial conecta a Arca de Noé à loja maçônica, onde Noé e seus filhos, Javé e Sem, representam a liderança espiritual e moral. Essa relação simboliza a preservação do conhecimento e da cultura após grandes catástrofes como o dilúvio. O grau de patriarca noaquita do rito francês, que a gente já explicou, né, a tradição noaquita, o grau de patriarca noaquita do rito francês destaca a continuidade da tradição construtora dessa torre de Babel até a maçonaria moderna, reforçando a ideia de que a arte dos construtores sobreviveu ao dilúvio. Esse texto, ele também fala também sobre Peleg, que foi um personagem bíblico, né, do Antigo Testamento, mencionado nos capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis, sendo ele filho de Éber e irmão de Joctã. Peleg é conhecido por ter vivido no período em que os povos do mundo foram divididos, o que lhe valeu o nome que recebeu. A história de Peleg é mencionada antes e depois da Torre de Babel, o que sugere que esse evento foi o responsável pela divisão da Terra. Então, o suposto túmulo de Peleg, supostamente aí encontrado na Alemanha, é mencionado como um marco de reverência aos construtores antigos. A inscrição a inscrição que tem nesse túmulo, que seria o túmulo de Peleg, reflete a tensão entre soberba e redenção, que essa tensão entre soberba e redenção é recorrente nos mitos do dilúvio. Nesse capítulo também vai falar sobre os titãs e os mitos gregos. Esse texto, então, ele também explora os titãs como deuses antigos na mitologia grega, representando uma era dourada anterior à humanidade, sendo que os titãs Atlas e Prometeu são destacados. Atlas, associado à Atlântida, enquanto Prometeu simboliza a rebeldia ao trazer o fogo divino à humanidade.
Essa transgressão de Prometeu é lida como um gesto luciferiano nesse capítulo, aludindo ao mito cristão da queda do anjo portador da luz. A violência entre titãs e deuses olímpicos, como no mito de Cronos e Zeus, simboliza a transição de eras e a perda da unidade divina primordial. A partir dessa cisão, os humanos herdam uma centelha divina, perpetuando a luta entre ordem e caos. Também faz um paralelo aqui nesse texto com mitologias nórdica e escandinava. Sendo que na mitologia escandinava, os gigantes de gelo, que são análogos aos titãs, representam forças primordiais e cíclicas. Por exemplo, o dilúvio de sangue causado pela morte de Ymir é uma narrativa que reflete o ciclo de destruição e renascimento universal. Fazendo um parêntese aqui, Ymir foi o primeiro ser vivo da mitologia nórdica, um gigante primordial, e de seu corpo todo mundo foi criado. De acordo com a lenda, Ymir nasceu dos olhos do extremo norte, quando as chamas do reino do fogo, chamado Muspelheim, derreteram o gelo do reino de Niflheim. Além disso, Ymir, o gigante primordial, não precisava de nenhuma parceira para dar à luz a todos os tipos de gigantes, tanto masculinos quanto femininos. Sua descendência veio da transpiração que ele emitia enquanto dormia. Esses seres que Ymir criou tiveram vários filhos, incluindo os deuses e deusas nórdicos, sendo que os primeiros deuses que foram criados foram Aesir Odin, Vili, também chamado de Hoenir, e Ve. Em dado momento, acreditaram que Ymir ficou tão grande, né, o gigante primordial ficou tão grande, tão malvado, que esses três primeiros deuses mataram Ymir. Então o sangue que escorria do ferimento de Ymir era tão grande que quase todos os gigantes do gelo se afogaram na torrente. Apenas os gigantes do gelo, Bergelmer e sua esposa, escaparam do dilúvio em um baú, chegando na montanha de Jotunheim, que se tornou o lar dos gigantes. Odin e seus irmãos então usaram o corpo de Ymir para criar o universo. Também aí dentro da mitologia nórdica, né, Loki, né? Ele fala da figura de Loki como a figura do caos, comparado a Lúcifer por seu papel desestabilizador e criativo, destacando sua complexidade como deus do fogo e da metamorfose. Esse capítulo, ele também fala sobre os símbolos universais do dilúvio, sendo que o dilúvio é apresentado como um mito universal que transcende culturas, simbolizando a renovação cíclica e a luta pela preservação do conhecimento divino. Os elementos aquáticos, como o terrom hebraico e o Nun egípcio, simbolizam o potencial criativo do caos primordial. A interpretação mística do dilúvio liga-se à ideia de destruição e regeneração cíclica, expressa no símbolo da letra hebraica Nun, representando o peixe e a renovação espiritual. Essa noção é refletida no cristianismo primitivo e nas tradições gnósticas, como um retorno à essência divina. Também vai falar aqui no texto a respeito da leitura que Helena Blavatsky faz sobre titãs e também Lúcifer, que ela vê não como demônios, mas como portadores da sabedoria eterna. Para ela, eles são espelhos de sabedoria espiritual, desafiando as narrativas teológicas cristãs que demonizam esses dois personagens. Para concluir, podemos dizer, então, que o texto traça paralelos entre mitologias antigas e tradições esotéricas, destacando a persistência de temas como a queda, a redenção e a busca pela unidade divina. Ao entrelaçar narrativas de diferentes culturas, esse texto reforça a ideia de que os mitos expressam verdades universais sobre a humanidade e o cosmos. Então,
nesse capítulo, então, mistura elementos históricos, mitológicos, simbólicos, para sugerir que os gigantes e as suas construções são metáforas para a busca humana por transcendência. Também, nesse capítulo, ele conecta esses mitos à tradição esotérica ocidental, destacando o impacto dessas narrativas na visão mística e na cultura atual. Esse texto pode ser visto como mais que um relato histórico, também sendo uma reflexão sobre a conexão entre humanidade, divindade e o desejo eterno de compreender o desconhecido. Bom, basicamente é isso que eu tinha para dizer, comentando aí sobre esse terceiro capítulo, passando aí, rapidamente sobre os assuntos abordados e trazendo um pouco da reflexão a respeito do conteúdo trazido aí, sobre os titãs, o dilúvio, e também aí sobre... Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo, que eu vou fazer agora do capítulo 4. Então, tchau, tchau e até mais.